Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo da saúde que é super importante, mas que muita gente nem percebe que existe. Vamos olhar para muito além do balcão da farmácia para entender o que realmente acontece ali. Pensa rápido. Qual foi a última interação numa farmácia? Provavelmente foi aquela coisa de sempre, né? Pegar o remédio, pagar e ir embora. Mas e se essa conversa rápida pudesse ser a chave para muita coisa? Existe um mundo de conhecimento e cuidado por trás daquele balcão. Para muita gente a imagem é essa, entregar uma caixinha. Só que isso é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro valor do trabalho farmacêutico está em um conceito bem mais profundo. E esse conceito é a farmacoterapia. Não é só sobre entregar o remédio, mas sobre a ciência de usar esse remédio do jeito certo. É aqui que o farmacêutico deixa de ser um vendedor e se torna um verdadeiro parceiro, um guia no tratamento, garantindo que o caminho seja o mais seguro e eficaz possível. E para a gente entender isso de verdade, nada melhor do que ver casos reais. Vamos passar por situações do dia a dia, como uma conversa simples faz um tratamento dar certo, como um olhar atento evita um perigo que ninguém vê, e até como uma orientação combate um problema de saúde mundial. No final, a ideia que temos desse profissional vai mudar, e muito. Vamos lá, nosso primeiro caso. Ele fala de um momento super delicado, o começo de um tratamento novo. É uma situação muito, mas muito comum, e é exatamente aqui que a ajuda do farmacêutico faz toda a diferença. Imagina a cena. Uma pessoa começa a tomar um antidepressivo e do nada começa a sentir enjoo, não consegue dormir. A primeira reação, claro, é pensar, isso aqui não está me fazendo bem, vou parar. É quase instintivo. E é aí que o farmacêutico entra. Ele explica que, olha, esses efeitos são super comuns no início, que o corpo está se adaptando e dá uma dica simples. Tenta tomar depois de comer. Essa conversinha muda tudo, a pessoa se acalma, entende o processo e continua o tratamento, que é o mais importante. E o ponto-chave é esse. Não é só um conselho qualquer. É conhecimento puro sendo aplicado. É a farmacodinâmica, que é o estudo de como o remédio age no corpo, se transformando em educação, em cuidado de verdade. Agora, olha outro caso. Um paciente com diabetes, mesmo tomando a metformina direitinho, continua com o açúcar lá em cima. A gente logo pensa, vai ter que tomar mais remédio, né? Calma, o farmacêutico vai conversar, investigar e descobre uma coisa boba. A pessoa está tomando o comprimido no horário errado. Com uma simples orientação, o problema se resolve, sem precisar de nenhum remédio a mais. Isso é poderoso. A ação do farmacêutico aqui foi o que fez o tratamento que já existia finalmente funcionar. Ele garantiu que o medicamento pudesse fazer o seu papel. Simples assim. Agora a gente entra num terreno mais sério, os riscos que estão escondidos bem na nossa frente. Porque, muitas vezes, o perigo não está em um remédio só, mas na combinação silenciosa de vários deles. Dá uma olhada nessa lista. É super comum um paciente idoso usando 3 coisas. Um anti-inflamatório para dor, um remédio para pressão e um diurético. Separados, tudo bem, mas juntos, eles podem criar uma verdadeira armadilha. E esse risco tem até um nome de impacto na área da saúde. Triple whammy. Traduzindo, seria algo como o golpe triplo. Só o nome já dá uma ideia do problema, né? Então, o que é esse tal de golpe triplo? É justamente a combinação perigosa do anti-inflamatório com um tipo específico de remédio para pressão e um diurético. Essa mistura pode literalmente sobrecarregar os rins e causar uma insuficiência renal aguda. É uma emergência médica que poderia ter sido evitada. E é aqui que o farmacêutico funciona como um escudo. Ele olha a receita, identifica a combinação perigosa na hora, entra em contato com o médico e sugere trocar o anti-inflamatório por outro mais seguro. Uma ligação. Foi suficiente para proteger os rins daquela pessoa e evitar uma baita complicação. Esse caso é a prova de que o conhecimento sobre como os remédios interagem entre si salva vidas. É um trabalho de detetive, sabe? Conectar as pistas para evitar que um problema sério aconteça. Mas o cuidado farmacêutico tem um lado que pouca gente pensa. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é tirar um medicamento. Pega esse caso. Um idoso que usa um calmante há anos, de repente começa a cair muito. O farmacêutico liga os pontos. A sedação do remédio pode estar causando as quedas. Então, o que ele faz? Conversa com o médico e propõe um plano para retirar o remédio aos pouquinhos, de forma segura. E essa é uma grande lição. Cuidar com medicamentos não é só sobre iniciar um tratamento, mas também ter a sabedoria de saber quando parar. Esse processo se chama desprescrição e é um ato de cuidado essencial para garantir que um remédio que um dia ajudou não se torne um problema.
E para fechar nossos casos práticos, vamos ver como o farmacêutico está na linha de frente de um desafio gigantesco da saúde pública, a resistência aos antibióticos. É uma cena clássica, né? Alguém chega com dor de garganta pedindo antibiótico. Em vez de só dizer não pode, o farmacêutico se torna um professor. Ele explica que a maioria das dores de garganta é causada por vírus, e antibiótico não faz nem cócegas em vírus. E aí ele orienta sobre como tratar os sintomas. Parece uma conversa pequena, mas o impacto dela é enorme. Toda vez que essa conversa acontece, o farmacêutico está defendendo uma causa maior, o uso racional de medicamentos. Ele não só impede que aquela pessoa tome um remédio à toa, como ajuda a proteger a eficácia dos antibióticos para todos nós, para o futuro. Depois de ver tudo isso, desde gerenciar um enjoo até prevenir uma falência renal, a imagem do farmacêutico muda completamente, né? Ele é muito mais que um entregador de caixas. Vamos resumir o que é a essência desse trabalho. O que define esse cuidado, então? É analisar cada prescrição com um olhar crítico. É acompanhar para ver se o remédio está funcionando, como no caso do diabetes. É identificar efeitos colaterais, como no caso do antidepressivo. É prevenir interações perigosas, como no golpe triplo. E, principalmente, é educar o paciente e trabalhar junto com toda a equipe de saúde. Espero que, depois de tudo isso, a gente passe a olhar para a farmácia com outros olhos. Ela não é só um lugar para comprar coisas, mas sim um ponto de cuidado, uma peça fundamental na nossa jornada de saúde. Então fica a reflexão. Da próxima vez que a gente entrar numa farmácia, vale lembrar desses casos. Aquela conversa, que às vezes a gente evita por pressa, pode ser o passo mais importante que damos para cuidar melhor da nossa saúde. Vale a pena pensar nisso.